Olá, estudantes, como vão vocês? Nessa aula aqui você vai entender como resolver um problema super típico de todo estudante, toda pessoa que quer aprender alguma coisa. Qual que é esse problema? Bom, quando a gente está querendo aprender alguma coisa, é bem comum que a gente veja uma aula, uma palestra ou leia algum tipo de um capítulo do seu livro didático e aí uma semana depois, se alguém te pergunta ou se cai na prova, você simplesmente esquece daquele conteúdo. E você fica assim, pô, eu estudei aquilo, eu sentei minha bunda na cadeira, eu li, eu fiz resumo, eu fiz aquilo lá, então por que eu não me lembro daquela informação? Ok? Nesse vídeo aqui você vai saber uma série de ferramentas que você vai poder utilizar a partir de hoje para poder manter essa informação fria na sua mente, ou seja, não vai sumir, não vai desaparecer como qualquer informação, como a informação costuma acontecer na cabeça dos estudantes. Eu vou explicar 3 formas interessantes que você pode fazer para aplicar essas coisas que eu vou te ensinar aqui, e a terceira coisa é a que eu mais gosto. Então você está vendo aí na sua tela o mapa que eu criei para apresentar essa aula. Aqui, estudar e memorizar o que se aprende. Então, para você estudar e memorizar o que você tá aprendendo, o que você está estudando, você precisa começar a entender algumas coisas muito importantes. Por exemplo, aqui em memorizar, você percebe o seguinte, que você tem uma diferença muito interessante e que todo estudante deveria saber, uma diferença entre o que você estuda e o que você aprende. O que você aprende e o que você entende. Como assim? Existe uma diferença entre o que você entende da aula e o que você aprende para a aula. Eu criei essas duas definições, não tem nada com dicionário ou algo do tipo, foi só para ficar mais didático a explicação, ok? Então, quando você vê aqui, entender o que é e aprender o que é, só tem uma diferença as duas. Eu até coloquei uma imagenzinha aqui, Quando você entende um conteúdo, é aquela sensação, eu até coloquei aqui a criancinha aqui para você entender melhor, é aquela sensação de, eu entendi agora o que o cara falou. Ou seja, o cara tá dando a aula para você, ou você tá lendo no livro, e aí de repente meio que cai a ficha e você fala, nossa, eu entendi o que tá escrito aqui. Tava complicado antes, mas agora sim eu entendi. Beleza? Tem a cara da criança assim, now I understand. Ou seja, uau, agora eu entendi o que o cara tá falando. Beleza? Essa é a sensação. É pura e simplesmente, você tá lendo um post no Facebook, aí terminou, ponto final, você vai lá, entendi o que o cara falou. Beleza, aí você vai embora e vai viver sua vida. Beleza, isso é entender. Isso é simples e isso é fácil de fazer. Eu vou passar algumas dicas aqui, mas a gente tem como default, como normal, você entender conteúdos, que é o que você faz na escola, que é o que você faz quando você está lá na faculdade. Você entende o que o professor passa, até porque a maioria dos professores com alguma vivência, eles vão te passar a informação com a didática boa, eles vão te conduzir pelo caminho direitinho. Aí quando você chega no final, você vai ter aquela sensação, cara, eu sou um gênio, entendi tudo que o cara falou. Aí uma semana depois você cai de 4 lá para a prova que você errou toda a matéria. Então vamos aqui, aprender o conteúdo, a diferença entre entender e aprender. Quando você aprende o conteúdo, é como se você tivesse entendido e tivesse mandado o que você entendeu para a memória de longo prazo. Essa é a diferença básica. Entender não quer dizer que você vai lembrar daquele conteúdo daqui a uma semana, ok? Não quer dizer. Aprender sim. Olha só, tá aqui, Quando essa sensação, ou seja, a sensação de ter entendido o conteúdo, vai para a memória de longo prazo. Você realmente vai lá e fala, poxa, agora sim, um mês depois, se alguém te perguntar, eu paro para você e te pergunto, você, é isso que estava escrito naquele livro. É isso e aquilo que estava lá na palestra. Aquela aula, eu lembro de tudo daquela aula. Tinha esse gráfico aqui, tá falando dessa estatística que estava blá, 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 entendeu? Você já tem aquele conteúdo internalizado, colocado fixo na sua mente, na sua memória de longo prazo. Beleza? Beleza. Então, aqui está a diferença, a grande diferença que você precisa ter na sua quabeça de qual é a diferença entre entender, entre
aprender o conteúdo. Quando você entende, você passa esse conteúdo para sua memória de curto prazo, ou seja, você consegue decifrar o que está sendo explicado para você e aquela sensação que meio que cai a ficha e você fala, pô, entendi. Quais são as ferramentas para você entender o conteúdo melhor? Ok? Ó, primeiro, autoaula. O que é autoaula? O que é autoaula? Autoaula é aquela coisa assim, eu tô aqui com um mapa mental que eu estava estudando hoje, como fazer apresentações em PowerPoint, que eu vou gravar alguns cursos, e aí eu vou fazer esses cursos em PowerPoint, porque é muito mais fácil, muito mais interessante para vocês que vão fazer o curso, ver a apresentação e eu consigo mostrar direitinho o que eu quero que vocês façam e conduzir direitinho no raciocínio, no argumento, quando estiver lá nos slides, ok? Então, aí eu tenho aqui um mapa mental da explicação do professor. Eu coloquei alguns desenhos, porque eu estava pensando como é que ficaria lá na tela e blá blá blá. E aí eu entendi o que o cara falou, ok? E aí, depois de eu ter entendido, eu preciso usar alguma ferramenta para me ter certeza de que eu entendi. Como assim? Uma coisa é você ter a sensação de ter entendido, ok? A segunda coisa, que é totalmente diferente, é você ter entendido realmente. Por quê? Porque você pode meio que estar mentindo para si mesmo falando que você entendeu. Tipo, como a gente está numa aula, você acaba a aula, 50 minutos de aula, no final da aula você tem a sensação de, pô, descobri a roda, entendi tudo que o cara falou, sou gênio. Beleza, mas aí saiu da porta para fora, alguém para você e fala, eu perdi a aula, me dá um resumo aí rapidinho do que o cara falou. Aí você vai, aí tipo, naquele momento, é isso. Aí você fica em silêncio porque você percebe que você só tinha a impressão de ter entendido, ok? Então até o momento que você precise explicar isso para alguém, eu coloco aspas porque eu vou te mostrar o porquê que eu botei essas aspas, até você ter que ensinar esse conteúdo para alguém, você não tem certeza exatamente que você entendeu, ok? Então como é que você faz? Autoaula. O que é autoaula? É você pegar a informação e tentar explicar isso para alguém. Não tem pessoas para explicar, ou não tem pessoas que querem te ouvir falando esse tipo de coisa? Simples, explica para qualquer coisa. Imagine faça um teste de apresentação. Pense que você vai estar no auditório daqui a uns dias e você precisa treinar a sua apresentação. E qual que vai ser o tema principal da sua apresentação? Esse conteúdo da sua autoaula, ok? Aí você vai estar lá, você imagina, não, eu vou falar isso, beleza, aí começa a falar. A história do Brasil começa em 1530. Por quê? Porque 1500 não era exatamente quando eles descobriram. O achamento ocorreu pelo Pedro, entendeu? Aí você começa a dar uma explicação, fazer uma apresentação que você acha que você entende. Beleza. Entendeu essa parte? Beleza. Como que você vai saber que a sua aula está ficando boa? Simples. Quando você fala para você primeiro e depois para as outras pessoas, ok? Então quando você fala, você escuta o que você fala, correto? Correto. Então, a partir do momento que você conseguir entender bem o que você mesmo está falando, para mim isso já está show de bola, ok? Você está lá dando uma apresentação e você, ouvindo o que você mesmo está falando, você tá pensando, pô, faz sentido, legal, dá para entender, interessante, legal. Nesse momento você tá show de bola, chuchu beleza, muito bom, ok? Porque você tá explicando e você tá ouvindo e você tá entendendo o que você mesmo tá falando. E aí isso é uma maravilha para autoaula, ok? Se você tivesse mais pessoas, se você tivesse mais pessoas para te ouvir falando, você pode ir lá e dar essa apresentação para as pessoas e ver o que elas acham. Mas na falta disso, você pode fazer esse negócio que eu te falei. Então é isso aí. Como é que você entende bem? Fazendo autoaula, se ouvindo e pensando se faz sentido. Se não fizer sentido ou se você se enrolar nos argumentos, o que eu recomendo? Volta no conteúdo, faz uma revisão. Você pode voltar no seu mapa mental, dar uma passada de olho e falar, pô, será que eu não entendi alguma parte? Ok? Faça isso e vamos para o próximo tópico. Então você está vendo aí a autoaula. Vamos abrir esse ramo aqui só para mim ver o que eu botei aqui. Olha só que interessante. Essa autoaula é uma técnica que foi derivada da técnica desse cara aqui, ó, Feynman. Feynman ele tem uma técnica muito interessante de aprendizagem acelerada, que ele conseguia, ao aplicar essa técnica, explicar até para uma criança conteúdos complexos de física, desculpa.
ok? Então, olha só, aqui tem explicação mais ou menos do que eu estava falando para vocês, ó. Dei uma aula sobre o tópico entendido. Aí tá aqui, ó. Ao se ouvir falar, pensa se faz sentido. Se fizer sentido, você pula para a próxima etapa, que é a etapa de aprendizado. Se não fizer sentido, o que você faz? Você volta ao conteúdo exatamente ao ponto onde não entendeu, ok? Que é o que eu estava falando aqui agora para vocês. Eu tinha preparado isso aqui, mas nem precisei não. Ok. Então aqui está a explicação que vocês precisam. Faz uma autoaula, não entendeu o conteúdo, volta ao tópico do seu mapa mental ou da sua anotação, faz uma rápida revisão e tenta de novo dar aula. Conseguiu dar aula? Perfeito. Vai e passa para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? Aprender. A próxima etapa é aprender. Como que você aprende o conteúdo? Eu já expliquei no início da aula. Você vai pegar a informação que você aprendeu e vai passar ela para a memória de longo prazo através de algumas técnicas. Ok? Beleza. Quais são as técnicas para você aprender? Aqui, para ficar mais claro ainda, pós-entender. Ou seja, você tem que entender primeiro e depois você usa as técnicas. Ok? Pessoal, tá gostando da aula? Dá um curtir aí para ajudar o canal. Vamos nessa. Aqui, você vai aprender o conteúdo de duas formas principais. A primeira forma é através da mnemônica, ok? Mnemônica super legal, super interessante, uma forma muito antiga, né? Os gregos usavam essas técnicas para memorizar discursos gigantescos, ok? Ou seja, está na história do ser humano antes da neurociência inventar e descobrir formas de melhorar e sofisticar esse aprendizado, essa memorização. Os gregos antigos já pensavam, os filósofos já utilizavam técnicas mnemônicas para codificar a informação de uma forma melhor, que é o que eu vou fazer lá no curso de aprendizado acelerado, ok? Aqui, e a repetição espaçada, que é o que? Na mnemônica você vai criar códigos de memória, ok? Códigos de memória que, ao decifrar esse código, ao decodificá-los, você vai conseguir entender o que tem lá, o que ele está codificando. Ou seja, você pega lá a história do Brasil, a pré-história, você pega lá códigos de direito, sei lá, e vai codifica ele para sua memória, ok? Depois de fazer isso, você pega essa informação e passa aqui para a memória de longo prazo através da repetição espaçada, ok? Então, o que é aprender e o que é entender? Entender é você pegar um conteúdo e caiu a ficha, e aprender é quando você pega essa ficha que caiu e passa para a memória de longo prazo, ok? Então vamos aqui ver o que tem aqui em mnemônica. Olha só, tem aqui a transformação da informação através de técnicas de aprendizado acelerado, utilizando gatilhos, que são os códigos de memória. Show? Show! Como é que você vai fazer essa codificação? Você vai pegar a informação que você codificou através dos códigos de memória, ok? E passar para a sua memória de longo prazo através da repetição espaçada, ok? A repetição espaçada, ela vai trabalhar exatamente na sua memória de longo prazo através, que eu vou recomendar aqui para vocês, do Anki, que é um aplicativo de computador, de Android, smartphones em geral, e ainda tem um site deles lá, que é basicamente, você pega a informação, você anota ela de alguma forma no Anki, ok? Que é um aplicativo de flashcard, você já deve saber o que é flashcard, ok? E coloca lá, tipo assim, dia 1, vai ter lá as revisões. Vou abrir o Anki aqui só para mostrar para vocês como é que vai funcionar. Não, ele está fechado aqui, então não dá para abrir agora não. Então é o seguinte, você vai pegar a informação, ok? Que você entendeu e vai codificar ela dentro do Anki. Como assim? Você aprendeu que aqui o Anki que abriu. Olha só, o Anki está aqui, o meu Anki. Aí você vai pegar a informação, vou abrir aqui a pasta estudos. Tá aqui, estudar agora, adicionar. Aí você vai aqui, clica em adicionar. Vai ter, frente e verso, ok? E aí você vai colocar, você vai colocar a informação aprendida aqui em forma de pergunta,
E aqui embaixo você vai colocar a resposta para essa pergunta. Show? Beleza, vamos ver aqui um exemplo. Estudar agora o que envolve as propriedades da matéria. Beleza? Aí você pensa, pô, o que envolve as propriedades da matéria? As propriedades da matéria. Aí você clica em mostrar resposta. Massa e volume. Beleza, digamos que eu errei. Que eu errei mesmo porque eu não lembrei. Errei. O que é um sistema heterogêneo? Heterogêneo é que tem mais de um tipo de componente. Ok? Mas também não é só isso, tem outras características. Aí você clica, ó. São os sistemas não uniformes, sem igualdade em todos os seus pontos, mais de uma fase, mistura heterogênea e substância pura, e um componente com várias fases, exemplo, água com as fases de gelo e de vapor. Esse é um sistema heterogêneo que tem mais de um componente, mais de uma fase. Ok? Mais de uma fase, não exatamente mais de um componente. Show de bola? Beleza, então é mais ou menos assim que você vai fazer. Você vai entender, ó, eu fui lá, eu tava lendo o livro do Freud, não, eu tava lendo o livro de química lá do Feltri, lembrei aqui, o livro do Feltri, aí tinha essas perguntas lá, passei aqui pro Anki, e aí cuja resposta é exatamente o que eu li no capítulo 1 ou 2, se eu não me engano, ok? Então é isso que você vai fazer. Vamos lá, pessoal, super resumo aqui para vocês, para me ver se vocês realmente entenderam o conteúdo, ok? Então, como é que você vai estudar e memorizar o que você aprende? Simples. Você vai primeiro entender o que existe uma diferença entre aprender e entre aprender e entender, ok? Entender, você vai utilizar a autoaula para você entender o que você está estudando, e para você aprender informação, você vai pegar o que você entendeu e armazenar na sua memória de longo prazo. Como é que você vai fazer isso? Você vai usar um aplicativo chamado Anki, ok? Anki, que é esse aplicativo aqui, e vai armazenar as informações da seguinte forma. Você vai escrever uma pergunta e a resposta dessa pergunta será exatamente o que você entendeu. Então você deu uma autoaula lá, não, para você passar o slide, você precisa saber, para você fazer uma apresentação, você precisa saber a cronologia certa que você quer fazer, para que você conduza a pessoa que está assistindo no início, no meio e no fim da história. Você tem que planejar, você vai contar algum tipo de piada, você vai planejar isso, porque quando você for criar os slides, você precisa colocar as imagens que, quando a pessoa olhar, ela vai entender o que você está se referenciando. Ok? Isso aí são todos conceitos de apresentação. E aí, você vai pegar isso que você entendeu e vai fazer tipo uma pergunta. Ó. Por que é importante ter a história nos slides? Qual que é a importância da organização e da hierarquia das horas, sei lá, alguma coisa assim. Aí você vai lá e coloca a resposta, que é exatamente o que você acabou de dar na aula, na autoaula. Pô, ficou claro, gente? Eu espero que tenha ficado claro, hein? Eu fiz esse foi um dos primeiros vídeos que eu fiz um planejamento mais estruturado assim para ver se a didática ficava melhor para vocês. Espero que tenha dado certo, que vocês tenham entendido tudo que eu falei aqui. Se não ficou claro, faça pergunta nos comentários, sem problema nenhum, eu respondo com o maior carinho do mundo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, eu tenho vários planos para fazer vídeos aqui para o canal. E se você tiver sugestões ou dúvidas sobre o conteúdo aqui passado, escreva aí nos comentários. Outra dúvida interessantíssima que eu tenho para passar para vocês. Vocês preferem cursos gravados ou cursos ao vivo? Essa é uma dúvida que eu tenho e que eu estou fazendo sempre que surge essa oportunidade. Ok, pessoal? Então, continue estudando, continue aprendendo, porque o seu cérebro tem um poder incrível que é meio que dado pela neuroplasticidade e algumas outras coisas, que não importa se você não acredita, se você pensa que você é burrinho, não importa, porque o seu cérebro, nele já tem essa parada de aprender sozinho, de usar técnicas específicas para entender conteúdo, negócio de força de vontade. O seu cérebro já vem com essas coisas. Então, em vez de ceder à conversa negativa interna, simplesmente estude um pouco da neurofisiologia do cérebro, pega aqueles livros lá do viés
Saranda, eu acho que esse é o nome dele, e entenda melhor como o seu cérebro funciona, porque se você tiver com alguma coisa negativa, alguma coisa assim, não, eu não consigo entender, eu não consigo aprender, eu tenho um problema de memória, blá blá blá, eu não lembro de nome, entendam que isso é uma crença, você acredita que você não consegue aprender, então o seu cérebro meio que, tá, já que ele quer acreditar nisso, então vamos fazer isso acontecer, ok? Por quê? Porque do momento que você fala que, eu posso fazer isso, blá blá blá, seu cérebro vai começar a liberar mais recursos para você, ok? É justamente isso que eu passei lá naquele vídeo sobre foco, que é você fingir até o seu cérebro liberar os recursos e fazer aquilo se tornar realidade, ok? Então você pode fazer isso, acredite que você pode, e se você não acredite, finja que acredita, ok? Porque uma hora vai dar certo. E é incrível, porque você percebe que a sua mente está ficando mais rápida. Tipo, minha memória de curto prazo está ficando muito melhor. Eu estou vendo o conteúdo e eu estou, caramba, eu tô lembrando. Tipo, 30 minutos de foco intenso e eu consigo fazer um mapa mental, olhar um mapa mental e falar, uau, que legal, entendi tudo que o cara passou. Mas aí eu sei que entender também não é só o suficiente. Pego toda a informação, jogo no Anki e reviso todo dia. Beleza? Então esse é o segredo. Esse é o segredo do aprendizado. Então, pessoal, até a próxima. Fui!